Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Deus ama o homem e se sacrifica em seu Filho, para que todo que crê no sacrifício e vive uma vida sacrificial a Deus, tenha a vida eterna. A vida eterna é obtida após a morte de todo aquele que crê. A vida eterna é obtida a partir do momento que você crê no Filho de Deus e na vida e no estilo de vida que ele viveu e como ele viveu. A vida eterna é recebida, começa quando eu creio que Deus dá Jesus para morrer pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Que pecado? O pecado de Adão, que se arrasta a toda a raça humana desde a nossa origem e desde o nosso nascimento, em especial depois da chamada idade da razão, onde o pecado é manifesto e o homem decide o certo ou errado. E ali ele manifesta o pecado. Porque ele decide sempre fazer a sua vontade e não a do Criador dele, que é Deus, Senhor e Pai. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, meus queridos, é uma revelação da verdade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender que Deus nos tira da morte para a vida. O que é morte conforme a Bíblia? Morte, segundo a palavra de Deus, é um estado espiritual daquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que não vive uma vida em conduta e comportamento conforme as Escrituras de Jesus, o Espírito Santo de Jesus e a vontade de Jesus. Esse está espiritualmente morto, logo ele está condenado ao fogo eterno que Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, veio salvar todo que crê na sua vinda e vida e morte. Por isso que a vida cristã não tem nada a ver com a vida conforme uma sociedade que não crê na Bíblia, na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus. Porque quem crê nos ensinos de Jesus e na Bíblia, nas Escrituras, ela tem uma vida diferenciada da vida egípcia. A vida dos egípcios era adorar toda a sociedade egípcia, que simboliza uma vida de pecado, fora das Escrituras. Ela vivia em torno de adorar 10 deuses, em específico, no livro de Êxodo, que Deus destruiu com 10 pragas, 10 deuses que tinham ídolos que deviam ser olhados, admirados, venerados, que é cultuado e imitado e praticado para agradá-los. Então, o povo de Israel ali vivendo, que era o povo de Deus, simbolizando hoje Jesus levantou a igreja gentílica, que não é judia, mas todo que crê é igreja, na obra dele, para viver uma vida fora do estilo de vida de pecado do Egito. E o Egito adorava pelo menos 10 deuses e tinha eles como salvador e provedor de suas vidas. Então dava a eles todo o tempo, todo o dinheiro, todo o talento, dava a eles toda a dedicação, manhã, tarde e noite, cultuando, amando e adorando os deuses do Egito. Em Cristo Jesus, eu e você, quem nele crê, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo em quem creu, gera vida no espírito que nasceu morto. E esse espírito recebe vida, e a vida dele agora é uma vida inclinada, atraída, com alegria, prazer e satisfação em cultuar, amar e adorar
o Deus Criador. O verdadeiro e único Deus é seu Filho Jesus Cristo. Então ele vive agora uma vida de adoração em espírito e verdade. E quais são os sacrifícios a esse Deus? Os sacrifícios agora são mortificação dos desejos carnais que no Egito eram liberados para as práticas dos desejos carnais contra Deus. Os sacrifícios agora são jejuar. Os sacrifícios agora são meditação da palavra. E o sacrifício agora é oração. Aonde? No altar que acabamos de ler em Êxodo 29, verso 38 ao 43. E ali então ele entrega com alegria, porque agora os sacrifícios são de louvor, de alegria, porque ele tem prazer em adorar. Por que ele tem prazer? Porque ele tem um outro espírito. Que espírito? O santo que leva o homem a viver para o Senhor. Não mais conforme o Egito, e nem se entristece se aquilo que era do Egito ou é do Egito foi tirado, não pertence mais a ele. Deus mandou ele abandonar. Ele se alegra. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus e de Jesus. Então o prazer dele agora é agradar o Deus que o salvou da morte para a vida eterna. O prazer dele agora é adorá-lo, é cultuá-lo, é amá-lo, é entregar a vida como Jesus, como os discípulos. Isso começou nos patriarcas, nos juízes e nos profetas. Começou com eles todo tempo no altar, uma vida de manhã, de tarde no altar, pelo menos 2 vezes ao dia, sacrificando. Medite em Êxodo, entregando e com prazer. Você pode ver a vida do sacerdote em Israel quando saiu do Egito, quando Deus estabeleceu o sacerdócio. A vida de Israel era em torno do tabernáculo e o sacerdócio o tempo todo cumprindo o sacrifício ritual diante de Deus. Agora, saindo daquele lugar que era prática de entrega de animais, agora é o corpo que é entregue, como Paulo revela a realidade de Romanos 12, a realidade do altar. Ele entrega do sacrifício que tinha no tabernáculo, agora é o sacrifício vivo, santo. Essa palavra é muito importante. Agradável a Deus. Agora a gente entrega o corpo como sacrifício vivo, santo. Porque o corpo agora é o tabernáculo. O corpo agora é onde tem o sacrifício no altar do holocausto, com azeite. Agora tem a bacia, agora tem o lugar santo e o santíssimo, tem o átrio, espírito, alma e corpo. Agora eu sou o santuário, onde em sacerdócio que a igreja se tornou, segundo a palavra de Pedro, para oferecer a Deus culto racional. A versão um pouco mais perto do original, a judaica diz adoração lógica, adoração correta do templo que sou eu e você. Por isso Deus tira o povo do Egito, porque no Egito eles acabaram aprendendo a adorar deuses, estátuas, e se tornar igual. Tanto é que quando Moisés sobe há 40 dias para buscar a palavra de Deus, e demora, segundo eles, o que estava no coração deles que eles produzem? Um bezerro, uma imagem, um ídolo, para então sacrificar. E a Bíblia diz que eles entregaram comida, bebida, vinho e caíram em práticas sexuais proibidas a Deus. É isso que um ídolo, porque ele não é Deus, promove. Leva o homem no seu corpo pecar contra o Deus verdadeiro, de maneira que o Espírito Santo não possa estar dentro desse templo que sou eu. Por isso que é uma grande urgência a vida de oração, meditação e palavra, para entender quem eu e você somos para Deus. Isso é chamada santidade do Espírito, alma e corpo. E justiça.
Por isso que nós não somos mais, nem podemos viver mais, conforme vivíamos antes de conhecer a verdade. Foi esse evangelho que Paulo pregou aos que não conhecia. Por isso que ele diz lá em Efésios, essa era a sua antiga maneira de viver, não é a real. Você vivia adorando os ídolos, em transparência, aderência, em nudez, você vivia. Agora você não pode viver mais. Corinto falhou tanto nisso, que não existe mais, esse povo não existiu. A carta não foi a eles na Ásia. As 7 cartas das igrejas, Corinto foi eliminado, porque queria viver comendo aquilo que era sacrificado a ídolos, no templo que lá tinha, e adorar a Deus ao mesmo tempo. Por isso que Paulo disse, não dá para adorar dois. Jesus disse, não dá para adorar dois. Ou vai adorar os ídolos, porque você vai ser igual a ele, ou vai adorar o Senhor, porque você vai ser igual a ele. E adorar é amar, e amar é cultuar. E aonde isso acontece hoje, meus amados? Dentro de mim. E por onde isso acontece? Em especial pelos meus olhos. Por isso que aquilo que eu fico contemplando vai determinar a minha fome e sede de vida, de oração, de jejum e de palavra. Daí vem o que os antigos faziam, que nós não podemos remover. Eles se separavam para Deus. Manhãs de sábado de consagração, de oração. Jejuns, orações e palavra, cultos na maioria dos dias da semana. Por quê? Agora eu sou de outro Deus. Quando eu não era dele, eu vivia então para quê? Eu vivia, como é que vivia antes? Para o jogo, para o bar, para o cigarro, para a bebida, vivia para a prostituição, para as relações sexuais fora do casamento. Eu vivia, assim vivia o não cristão. Mas quando ele se converte, esse evangelho que estão deixando de anunciar, agora o cristão está fazendo as mesmas coisas com aquele que fazia antigamente e não podia ser cristão. Então por isso hoje vai-se a oração, vai-se ao jejum, mas o Senhor não vem. Deus não fala, Deus não marca com a presença. Por quê? Porque tem conteúdo egípcio ou de Canaã ou da Babilônia no culto a Deus. Então, triste isso, que é hoje o cristão que foi chamado para nova vida, querendo servir a Deus com a velha vida. Então ele não abandona o estilo de vida que ele tinha, foi se pregando o evangelho e permitindo isso dentro da congregação, não mais condenando o pecado, então ele foi perdendo Deus, perdendo o encontro a voz que vem pelo Espírito que é santo. Então por isso que agora é uma nova vida, não mais como Egito, não mais como a Babilônia, não mais como Canaã, agora para o Senhor, por meio da palavra, agora por meio de jejum, oração e palavra e congregação, agora separação, santidade, agora o linguajar dele mudou. Falando entre vós, entre salmos, hinos, cânticos espirituais, não é mais o assunto que era, porque não enche mais o coração, não é a preocupação dele agora. Agora ele vive para cumprir o id, anunciar o evangelho, porque ele saiu das trevas, agora ele anuncia o poder. Essa é a vida daquele que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fará outra coisa em nós, meus irmãos. É porque cresceu tantos dentro das congregações que estão andando sem o Espírito Santo, que nos parece comum uma vida dedicada ao costume de uma sociedade e muito pouco dedicada à evangelização, que aí vai a outro lugar ou aonde for para cumprir o apostolado enviado, profetas, mestres e pastores pela palavra para ganhar o que Jesus morreu, almas. Jesus morreu por almas. É aí, igreja, que eu quero já encerrar dizendo com você. Se a tua vida e a minha vida não está envolvida em santificar o corpo na sua aparência, sem coisas egípcias, sem conduta e comportamento de um mundo
igual ao mundo que não tem o Espírito Santo. Não anda pela palavra. Não for por isso no altar, para que todas as pessoas ouçam de mim e de você o Evangelho insistentemente, para que elas se rendam ao Senhor e sejam salvas, não eu salvá-la, nem você. É aí que mora a realidade do Espírito Santo em mim ou em você. Porque se você e eu temos o Espírito Santo, a santidade será certa. A purificação será certa, Júlia. A justiça, a santidade do corpo, alma e espírito será certo. E cada vez mais, para quê? Porque ao olhar para mim e para você, as pessoas serão constrangidas a ser santa, a querer a Deus, ou sim ou não. Se a igreja não tem diferença na aderência, na transparência, na nudez, do vestir, do falar, da alma, do comportamento, atitude, que ninguém vê espírito e alma, mas vê o corpo, se ela não tem diferença de uma sociedade sem Deus, o que ela vai mostrar para aquele que está arrumando ao inferno perdido? A igreja não é igual uma sociedade sem Deus, ao mundo. Ela é conforme a imagem daquele que a salvou, chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali não tem treva. Para anunciar as virtudes, o poder daquele que nos chamou. Quem? Jesus. Cristo te ama e quer te salvar. Essa é a mensagem. Deus amou o mundo. Quer ouçam você falando, ou você gritando, ou dando um folheto, ou fazendo mímica. Mas é necessário. Por quê? Porque isso diz: se o Espírito Santo está não só me influenciando dentro do templo que sou eu, o lugar de culto sou eu. Lembra? Você não vai à igreja. Nós nos reunimos como igreja. Por isso que é possível reunir como igreja até por meio de um aplicativo. Porque a igreja é 2 ou 3 em meu nome. Então nós não vamos, nós nos reunimos em qualquer lugar. Para quê? Para entregarmos. Por isso oramos, louvamos, louvores que exaltam Ele, nunca o homem. Sacrifício. Para quê? Para sermos, a última coisa que eu quero ler para você. Êxodo 29, o verso... Êxodo 29, no verso 41. Êxodo 29, verso 41. Ofereça o outro cordeiro ao escurecer, porque já fez o de manhã, como você fez pela manhã. Oferta de grãos e de bebida, que será um aroma agradável, uma oferta ao Senhor pelo fogo. O Senhor está dizendo que esse estilo de vida de altar, em jejum, oração, palavra, buscando, entregando em lágrimas, em devoção de coração, humilhando, querendo agradá-lo, buscando qual é a sua vontade, como eu faço, quando eu faço, qual é a sua vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em oração, buscando a palavra, jejuando. Qual é a sua vontade? Como eu faço e quando? Porque Ele que dirige todas as coisas, é o Espírito Santo, guiou os discípulos, é Ele que estabeleceu. Agora a era e o tempo é do Espírito, que já está acabando. O tempo da graça. Quando assim vivemos, nos tornamos para Deus um aroma suave. Um aroma
agradável. Aleluia. Porque o contrário é verdadeiro. Quando não há uma vida de renúncia, em jejum, passar fome mesmo. Tirar períodos ou manhã, ou tarde, ou à noite, ou como você puder, mas de maneira que sacrifique a Deus, sem água e sem comida, até o seu limite ou força, agrada a Deus. O jejum tem um poder espiritual, irmãos, de calar a carne e abrir os ouvidos espirituais para ouvir Deus e nos restaurar a sensibilidade do espírito para ouvir a vontade, como fazer e quando fazer. Você sabia que os satanistas jejuam 40 dias para servir de maneira melhor a Satanás e atender tudo o que ele quer que faça, como fazer e quando fazer? E em especial eles fazem isso para destruir a igreja e as crianças para que não tenham ministro do evangelho amanhã. Quando a igreja não vai para o altar e adota o estilo de vida do que Deus mandou ela sair, não há um aroma suave, mas um cheiro terrível diante de Deus de pecado, porque é desobediência. Como subiu de Sodoma e Gomorra, que Deus desceu para ver, e que outros lugares assim foi. Porque Deus quer do seu povo a santidade. A santidade é como um aroma suave. Santidade é obediência ao Senhor. Por isso nós fomos chamados para entregar a Ele tudo. Tudo que somos. Tudo que temos. Tudo que podemos fazer. E pelo seu Espírito, pelo fogo, né? O sacrifício era pelo fogo. Pelo fogo quer dizer, pelo Espírito. E aí sobe a Deus a gordura derretida, que é a unção, que agrada o Senhor. Porque o animal que entrava no tabernáculo não saía mais como entrou. Mas chegava à presença de Deus, o lugar santíssimo, tão somente como um sangue que ia purificar o altar. Assim foi Jesus na cruz, para agradar a Deus. Queremos ser, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora e ligo na terra com teus servos, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, visita cada coração nesta hora, para revelação, sabedoria e entendimento dessa vida de santidade como templo do Senhor, para sermos aroma suave a Ti, Senhor, porque o sangue já foi derramado, o caminho já foi aberto à Tua santíssima presença, para ouvirmos a Tua voz, termos o Seu encontro, Senhor, e ser guiado pelo Teu Espírito no melhor do nosso tempo, talento e tesouro, porque nascemos para isso e em Cristo nós voltamos à Sua presença, como antes, assim será no arrebatamento. Que façamos tudo, Senhor, neste mundo que nos é legítimo de fazer, mas a Tua hora, o Teu momento, o Teu encontro jamais seja substituído ou abandonado ou negociado, Senhor, porque nós não podemos viver sem o Teu Espírito. Oramos cantando: aroma suave eu quero ser a Ti, aroma suave. Aí sim será o nosso louvor diante dele.
será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Aí sim, será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Sem renúncia, sem jejum, o aroma não é agradável, o louvor não é aceito, a oração, a meditação, porque a Ele tem que ser feito com farinha, com azeite, pelo fogo. É o Espírito, é a palavra, é o azeite, é santificação no altar, sem nada do Egito. Será o meu louvor, a minha oração, minha meditação. Eu quero ser aroma suave, aroma suave, aroma suave, aroma suave a ti, Senhor. Aleluia. Eu ligo na terra, Pai, a oração dos teus filhos, no nome de Jesus, e os abençoe. Espírito Santo, revela. Tu és aquele que dá entendimento, Espírito Santo. Aquele, Senhor amado, que quer te adorar em espírito e em verdade. Amém. Amém, meus irmãos. Amo a sua vida em Cristo. Vai e vive, e até já.